Muito bem, bom dia. Hoje, sexta-feira, dia 11 de dezembro de 2009, caminhamos a passos largos para a última quinzena do ano. E começa aqui o nosso warm-up, programa de aquecimento e pré-abertura dos mercados da Petra Corretora de Valores. Pois bem, meus amigos, ontem um dia positivo, tanto nos mercados americanos quanto no mercado brasileiro. A notícia de abertura nem foi uma notícia positiva, com os dados de pedidos, novos pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos vindo um pouco acima do que o mercado esperava, mas o viés como um todo era mais positivo. Tivemos uma abertura em alta e esse bom momento foi ganhando substância com a divulgação de outras duas informações econômicas. Uma, a balança comercial americana, que apresentou um déficit, mas um pouco melhor do que o mercado esperava, e também o orçamento do governo com um déficit de 120 bilhões, apesar da magnitude do número, também melhor do que o mercado esperava. Então, o decorrer do dia foi um dia tranquilo no mercado americano, acabou puxando o nosso mercado aqui. A gente teve a divulgação do PIB brasileiro, que apresentou uma variação trimestral, entre segundo e terceiro trimestre, de 1,3%. Esse patamar é bastante abaixo daquilo que o mercado esperava, mas mais abaixo ainda daquilo que o governo, em particular o ministro Guido Mantega, propalavam que seria. Ainda assim, o PIB em crescimento é um número interessante, é uma informação que contrasta com os PIBs dos principais países do mundo, em particular porque esse é o segundo trimestre já de retomada de crescimento brasileiro. Mas, ao invés de olhar o número em si, eu acho bastante interessante a gente atentar para algumas componentes do PIB, como por exemplo a formação de capital bruto, os investimentos, que apresentaram um forte crescimento do segundo para o terceiro trimestre, com 6,5% de crescimento, chamando a atenção para os investimentos, seja na parte de bens de capital, então as indústrias voltando a investir, e aí você tem duas maneiras de olhar esse dado, seja pelo lado da criação de capacidade, o que vai ajudar a reduzir eventuais pressões inflacionárias lá na frente, capacidade produtiva, e de um lado mais pragmático de mercado, nos permite atentar para as empresas relacionadas a bens de capital. Então a gente vai atentar para a Home, VEG, eventualmente uma Lupatec. A Lupatec é um caso um pouquinho mais complicado, mas são empresas que tendem a chamar a atenção, e também o pessoal aí, de bens de capital relacionados a transporte, como Randon e OSP, são empresas que se beneficiam diretamente da recuperação do investimento. Por outro lado, além dos bens de capital, a hora que a gente vê o crescimento da formação bruta de capital fixo, a gente olha diretamente para o setor de construção, certamente com um peso grande nesse número tão positivo dos investimentos no terceiro trimestre. Então, ontem várias empresas aí do setor de construção com forte valorização. Essa é uma tendência que tende a continuar em virtude de todos os pacotes e linhas de crédito que foram direcionadas para o setor de construção, e o número do PIB, de certa forma, corrobora essa informação. Uma outra maneira positiva de olhar um número não tão forte ontem é que, sem o crescimento tão parrudo como se esperava, muito possivelmente o Banco Central vai adiar um pouquinho as possíveis mudanças na taxa de juros. O mercado espera uma Selic de 10,5% no final do ano que vem, e aí você começa a ver casas esperando elevações já a partir de abril, casas esperando elevações no segundo semestre. O dado de ontem começa a favorecer aqueles que esperam uma
mudança nos juros só no segundo semestre do ano que vem. Isso, de certa forma, é bom para a nossa economia e é bom também para a nossa bolsa. Por isso, o índice Bovespa subiu 1% ontem, um belíssimo volume, perto de 7 bilhões de reais negociados. E o que chama bastante atenção é a percepção internacional sobre o Brasil, que continua bastante favorecida. Ontem o nosso risco beliscou aí os 200 pontos, né? Desde a crise que a gente não tem o nosso risco negociado abaixo dos 200 pontos, e isso já está acontecendo agora na pré-abertura dos mercados. Risco Brasil sendo negociado a 196 pontos, como a taxa de juros, né, expressa pelo risco, ela é componente das taxas de desconto nas análises de fluxo de caixa das empresas. Um risco menor implica em uma taxa menor, por consequência, valores presentes maiores para as empresas brasileiras. Então, ponto bastante positivo aí quando a gente está tratando da avaliação de empresas de uma maneira geral no mercado brasileiro. Bom, em termos de indicadores econômicos, a gente já teve agora na madrugada dados muito interessantes vindo da China, a produção industrial crescendo mais do que o mercado esperava, aí num ritmo de 19,2% na variação anual. Isso está impulsionando o preço das commodities e o próprio setor de consumo na China também crescendo muito forte em novembro na variação anual, perto de 16%, ou seja, um consumo robusto que vai continuar puxando esse crescimento industrial e favorecendo, em particular, os países produtores de commodities e a própria economia mundial como um todo, né? Não é por outra razão que os índices futuros abrem alta nos Estados Unidos com 0,53% de alta lá no Dow Jones. Para hoje, em termos de indicadores econômicos, além dessa questão da China, a gente vai ter nos Estados Unidos as vendas ao varejo, um indicador muito importante relacionado aí ao consumo, que tem a maior expressão no PIB americano, e também a confiança do consumidor de Michigan. Não é um indicador tão relevante para o mercado como é o indicador de confiança do Conference Board, mas de certa forma ajuda aí a mexer no humor do mercado. Ao que tudo indica, a gente vai ter uma continuidade do bom humor de ontem, a menos que as vendas do varejo americano venham muito abaixo do que o mercado esperava. E a nossa bolsa deve também ter um dia positivo hoje. Vale a pena ressaltar em dados corporativos, a única informação mais relevante foi a divulgação pela TOTUS da distribuição de dividendo, papel GFCoEx ontem, R$ 0,72 por ação. Quando a gente olha em termos de yield, é um yield muito pequenininho, né? Até porque a empresa é uma empresa de forte investimento, mas além disso a própria ação da TOTUS é uma das que mais subiu na bolsa esse ano, né? E então não é pelo yield que a gente tem que olhar, e sim pela qualidade da empresa e o seu caráter ao mesmo tempo defensivo, pelo seu ticket baixo e importância vinculação com o crescimento econômico, e ao mesmo tempo a agressividade na empresa em termos de aquisição e expansão. A gente gosta muito de TOTUS, tem em nossas carteiras, é um papel que o investidor deve ter sempre cogitando em ter em seu portfólio. É isso, meus caros. Com isso terminamos aqui o nosso Warmap desta sexta-feira. Amanhã, final de semana, e a recomendação já tradicional da Petra. Juízo, um abraço a todos, nos vemos na segunda-feira.